Fala pessoal, tudo bem? Através desse vídeo vamos tentar aprender mais um pouco sobre ataques espirituais que podem gerar ansiedade em nós, certo? Eu já expliquei no vídeo anterior, mas só reforçando de uma maneira mais breve, eu tive grandes ataques espirituais nos últimos tempos e com a graça de Deus, com a graça de Cristo, através da fé, através da busca pela palavra de Deus, eu consegui superar essas crises que estavam literalmente me perturbando. A gente vai ver através das leituras da palavra hoje que existem alguns padrões espirituais que o diabo ataca a nossa mente e que talvez um dos maiores focos dele é atacar a nossa mente para que a gente distorça a palavra de Deus dentro do nosso coração. Só recapitulando, para o meu entender, o coração nada mais é do que a nossa mente e tudo que rodeia os nossos pensamentos. E o diabo ele é perito em atacar os nossos sentimentos e o nosso coração, que é a nossa mente, certo? Então nós precisamos entender que esses padrões precisam ser conhecidos por nós e nós precisamos conhecer que existem ferramentas espirituais para que a gente combata esses ataques. Nós vamos ver que o próprio Jesus vivenciou esses ataques e qual foi a ferramenta que ele utilizou para combater esses ataques do diabo. Bom, o primeiro trecho que a gente vai ler para entender esse raciocínio, talvez muitos de vocês já tenham lido a respeito, ou ouvido alguma pregação, sobre a retratação do deserto de Jesus, que Jesus passou. Então, nós vamos ler isso e entender os padrões que o inimigo ataca a respeito disso, ok? O primeiro trecho está lá em Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. Se você quiser aí comparar aí com a sua Bíblia, quiser aprender um pouquinho mais, fica a dica aí para nós aprofundarmos um pouco no conhecimento. Lá em Mateus 4, versículo 1 diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, em alguns momentos da nossa vida, o deserto pode ser imposto pelo Espírito de Deus, para que nós venhamos a ser provados na fé e para que essa fé se torne uma fé genuína, Muitas vezes a prova é necessária para que a gente fortaleça a nossa fé. A gente vai ver a seguir. No versículo 2 diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus passou por um longo período de jejum no deserto, e depois desse tempo de 40 dias e 40 noites ele começou a ter fome. No versículo 3, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Fica uma observação bem interessante a respeito de que a gente entenda o contexto. Depois de todo esse tempo que Jesus teve fome, foi aí que começou os ataques do maligno. Ou seja, não foi no início do deserto, não foi no início da perturbação, desse deserto que o inimigo começou a tentar. Ele levou um bom tempo, a partir do momento que Jesus teve fome, ou seja, ele começou a ficar vulnerável, vamos dizer assim, foi aí que o inimigo começou a tentar. E a primeira tentação foi em cima da própria vulnerabilidade da fome. Ou seja, ele sentiu, ele viu, ele previu que Jesus estava com fome e ofereceu uma possível solução, Se você realmente é filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus respondeu no versículo 4, está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos seguindo, versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra.
Jesus respondeu no versículo 7: também está escrito, não ponha à prova o seu Deus. Em algumas traduções diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. E Jesus ordenou, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Bom, analisando o contexto de tudo que aconteceu aqui, nós vemos um padrão, né? O inimigo atacou na vulnerabilidade de Jesus, na fome, né? Após ele começar a sentir fome. Porém, toda a investida do inimigo, o próprio Cristo combateu proferindo através da sua boca as palavras de Deus. Ele não se deixou abalar pelos sentimentos, não se deixou abalar por tentar negociar com o inimigo, de concordar, olha, realmente eu estou com fome. Tudo que vinha de investida do inimigo nessas tentações, ele contra-atacou com a palavra de Deus. Ou seja, existe um padrão para que a gente possa guerrear contra os ataques do maligno. Envolvendo a ansiedade, eu digo com sobriedade a respeito do que eu vivenciei, que os maiores ataques do diabo são na nossa mente. A todo tempo ele tenta colocar que você não é capaz, que você não será mais feliz, que você não terá mais saúde, que você não terá mais prosperidade, não terá mais dinheiro. E ele trabalha principalmente em cima dos ataques à nossa mente para gerar medo, para gerar preocupação, para gerar essa desestabilização da nossa mente. E nós precisamos aprender a combater isso, porque se você se deixar ser atacado sem contra-atacar, assim como nós vimos que Jesus faz, ou melhor, que ele fez, nós não vamos conseguir combater esses ataques. Mais um trecho para a gente começar a aprender sobre o quão perigoso é o espiritual quando nós temos ansiedade. Eu estou levando em consideração que provavelmente você acredite em Deus, que você acredite que Cristo é real, que o espiritual faz sentido para você, ou que talvez você queira estar aprendendo sobre o lado espiritual, que ele é importante para combater. Eu sempre gosto de reforçar, quando eu comento sobre ansiedade com as pessoas, que você deve procurar ajuda se for necessário, se você sentir que é necessário. Você tem que conversar com pessoas a respeito da sua dificuldade. Médicos, especialistas estão aí para te ajudar, né? Então, entenda que se você sentir no coração que é necessário buscar ajuda médica ou uma ajuda psiquiátrica, você pode fazer isso sem problema nenhum, né? Mas eu estou tentando enfatizar que a respeito da fé a gente consegue curar isso também. Só que é um processo, né? Não vai ser no instalar de dedos, não vai ser em poucas palavras que você vai meditar aqui e isso vai ser curado rapidamente. Na verdade, eu coloco essas palavras em cima do que eu vivenciei, né? Eu não sei se esse processo é igual para todos, mas de alguma forma Deus colocou no meu coração para ajudar outras pessoas a aprenderem sobre essas crises de ansiedade, sobre essas crises de pânico e o quão importante é a fé nesse momento de cura, né? Mas enfim, vamos voltar às palavras. Vamos lá. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Bom, esse sujeitar se refere a você entregar literalmente a sua vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos nas mãos de Deus. De certa forma, é bem difícil você fazer isso quando nós estamos vulneráveis, né? Mas eu coloco por experiência mesmo, nesse processo de cura da ansiedade, que você deve orar com fé mesmo de que Deus tomará o controle e o destino de suas vidas, né? Quando nós entendemos que a nossa saúde, que o nosso financeiro, que nossos trabalhos, a nossa família está nas mãos de Deus, quando nós começamos a
proferir essas palavras em oração e Deus realmente está no controle, nós começamos a criar algo dentro de nós a respeito da confiança de que isso é verdade. Lembra que a palavra de Deus é a verdade. Tudo aquilo que tenta distorcer a palavra de Deus, nós entendemos como cristãos que essas distorções do que está escrito vêm do maligno, né? E tudo aquilo que tenta distorcer o evangelho, tudo aquilo que tenta distorcer que Cristo veio e morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e pela cura das nossas enfermidades, dos nossos problemas psicológicos que a gente vivencia hoje, como nesse exemplo que eu quero reforçar e ajudar pessoas a respeito da ansiedade. Quando nós começamos a proferir isso nas nossas palavras, nas nossas orações, isso começa a criar, a germinar uma semente de esperança de que isso é algo bom para nós, sabe? E esse se sujeitar a Deus nada mais é do que isso, é você começar a colocar essa confiança de que Deus vai tomar conta desses medos, desses traumas que fazem com que a gente caia nesses sentimentos de medo do futuro. Em Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Baseado no meu entendimento, eu gosto de reforçar que eu sou um simples cristão, eu não sou um grande estudioso, teólogo da palavra de Deus, eu não sou um psicólogo, então eu estou tentando simplesmente ajudar as pessoas através da palavra, através da crença em Jesus, que é possível curar isso, certo? Então, através do entendimento, de maneira bem humilde, eu coloco, né, que a palavra de Deus não existe uma única interpretação, mas em cima do que eu creio a respeito desse trecho diz que o capacete da salvação nada mais é do que uma forma que nós temos, de uma maneira simbólica, né, que nós temos que vestir esse capacete, e o capacete nada mais é do que algo que você usa para proteger a cabeça, de uma maneira óbvia, né? Mas a respeito do espiritual, quando nós vestimos o capacete, é literalmente para proteger a nossa mente desses ataques espirituais, das coisas que podem tentar distorcer que nós já entendemos que somos salvos, né? O capacete da salvação é justamente para isso, para que nós sejamos protegidos desses ataques na mente e que nós não venhamos esquecer dentro da nossa mente também que nós já somos salvos através de Cristo. E na sequência diz, né, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se nós entendermos que o inimigo literalmente está traçando ataques espirituais contra a nossa mente, contra o nosso coração, nós devemos se equipar com essa espada, porque literalmente isso é uma guerra dentro de nós. Ou seja, nós temos que contra-atacar, assim como nós vimos Cristo fazendo no deserto, através da própria palavra de Deus. Ou seja, em nenhum momento Jesus deixou-se negociar com os pensamentos ou com esses ataques. Nós não sabemos se isso foi algo dentro da mente de Jesus, ou não sabemos se foi algo que realmente apareceu o inimigo para ele, para proferir essas palavras. Mas no contexto de ansiedade, eu vejo que esses ataques espirituais acontecem muito na nossa mente. Muito nesses momentos de vulnerabilidade, dos momentos em que nós estamos de madrugada, que você acorda com uma angústia muito grande. E é nesses momentos que o inimigo ataca dizendo que você vai morrer, que você vai ter um problema cardíaco, que você não vai conseguir ajudar a sua família, que você não vai ter prosperidade, que você não vai ter nenhuma saída. Então nós temos que pegar essa espada, que é a palavra de Deus, e literalmente guerrear com o inimigo através do que nós aprendemos que existe, que possa combater esses ataques. Ou seja, se o inimigo está atacando no seu coração a respeito de saúde, que você, provavelmente você tem um problema no teu coração, então você tem que atacar a respeito disso usando a própria palavra de Deus, onde descreve que você vai ter saúde. Um exemplo bem claro a respeito da minha experiência
é que eu tive muitos ataques espirituais na minha ansiedade a respeito de que eu tinha problemas físicos, problemas de saúde, sendo que eu não tinha nenhum diagnóstico médico, simplesmente me dava uma angústia, um pavor e um medo do futuro. E o que me ajudou foi através da palavra a respeito do versículo 15 e 16 do Salmo 91. Eu sempre li o Salmo 91 todas as vezes que eu me sentia angustiado. Mas esse final do Salmo 91, especificamente no versículo 15 e 16, que diz assim: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, eu lia, né? Ele diz ali no Salmo: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Então eu clamava, eu começava a proferir isso até o momento que eu acreditei que isso era 100% real e verdadeiro. Enquanto eu estava com a dúvida de que as palavras que eu lia talvez não seriam verdade, o inimigo continuava atacando. A partir do momento que eu entendi, olha, se eu clamar, Deus vai me dar a resposta e Ele estará comigo na adversidade. Ou seja, a adversidade não vai sumir, mas Ele estará comigo. Na sequência diz, Deus dizendo, né? Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, eu tinha aquele pânico, aquele medo de que a minha vida estava no limite. E essa palavra dizia: eu lhe darei vida longa e mostrarei a minha salvação. Ou seja, eu começava a ter paz a respeito dessas palavras, que eu combatia esses ataques do maligno na minha mente e começava a me dar paz. Toda vez que me dava angústia, eu lia esse salmo, eu relia, até o momento que teve um dia que me deu um clique na mente, que eu comecei a chorar a respeito disso e falar: Deus, eu creio nisso daqui. Realmente eu não tenho problemas na minha saúde e eu creio que o Senhor vai me dar vida longa. E eu comecei a combater esses ataques através da palavra. E realmente eu posso dizer com toda seriedade que é possível vencer esses ataques se você proferir palavras do Senhor a respeito desses ataques na tua mente. Então, só recapitulando, o próprio Jesus falava, toda vez que ele sofria um ataque no deserto, ele dizia, ele combatia esses ataques com: está escrito. Está escrito. Toda vez que ele foi atacado no deserto, ele combatia dizendo: está escrito. O inimigo dizia: mas você não está com fome, você não quer transformar pedras em pães, você tem poder para isso. Ele dizia: não só de pão viverá o homem. Está escrito, não só de pão viverá o homem. O inimigo conhece a palavra de Deus. E na sequência desse próprio trecho do deserto, o inimigo fala assim: olha, também diz na Bíblia que se você se jogar, né, se você se jogar desse penhasco aqui, os anjos te cuidarão, né, eles não permitirão que você caia. E Jesus diz: está escrito, não tentarás o teu Deus. Ou seja, eu não preciso testar a Deus, eu tenho que crer que Ele está cuidando de mim, eu tenho que crer que Ele vai me dar vida longa, eu tenho que crer que Ele está no controle da minha vida. E isso é suficiente, eu não preciso provar a Deus. Então, é imprescindível que nós entendamos esse padrão de que os ataques precisam ser combatidos com um contra-ataque usando a palavra de Deus. Se nós deixarmos com que esses ataques continuem sem você contra-atacar com essa espada espiritual, que a gente leu ali, que é a palavra de Deus, nós não conseguiremos combater esses ataques. Para explicar mais um pouco sobre o tema, em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 8 ao 9, diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possam devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo e estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Ou seja, olha que interessante, mas ao mesmo tempo nós devemos estar firmes. Nós devemos estar firmes que isso é real. O diabo anda ao redor de vocês como um leão. Bom, esse trecho eu entendo da seguinte forma. O leão normalmente gosta de atacar os vulneráveis, né? Nós, na natureza, sempre vemos ataques de leões e é por costume ou por certa forma mais prático, imagino eu, para um leão caçar um filhote, caçar um doente ou caçar alguém que se perdeu do bando, né? Que dá de se entender que é um vulnerável. Então nós precisamos entender que nós devemos blindar a nossa mente para que nós não estejamos vulneráveis, né, a esse possível ataque desse leão que nesse trecho compara que o diabo é como um leão, né? Então diz ali, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O que é fé? Fé é você crer na palavra de Deus, né? Toda vez que você ouve a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, isso gera dentro de você fé. É algo que você não vê, mas que você sente que lá no fundo isso é uma verdade. Então toda vez que você começa a resistir esses ataques, proferir essas palavras de Deus, olha, na Bíblia diz isso a respeito daqueles que creem. Eu não sou escravo desse pensamento. Deus diz isso através da palavra. E você começar a acreditar isso nas suas ações, nas suas orações, isso vai transformar algo dentro de você que você vai começar a blindar a sua mente a respeito desses ataques. E para finalizar, vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Veja que interessante. Todos os que estão sendo guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se você se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, você começa a criar essa convicção de que você é filho de Deus. Porque a própria palavra diz, lembra que nós estamos aprendendo que a palavra de Deus é a verdade, que se nós queremos se aprofundar numa cura espiritual a respeito da ansiedade, nós precisamos crer que isso daqui é verdade. Na sequência diz, porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Ou seja, nós não recebemos escravidão a respeito do Espírito de Deus. Então nós precisamos criar dentro de nós essa convicção de que se nós cremos que somos guiados pelo Espírito de Deus e nós somos filhos de Deus, então o espírito do mal não tem domínio para escravizar nós. Então nós temos, como diz ali, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. O que quer dizer esse Abba, né? Abba é uma palavra aramaica que ela era usada para criança. Por crianças, para se referir ao pai. Quando a gente diz com intimidade, é como se uma criancinha pequena diz, olha nos olhos do pai e diz, papai, papaizinho. É com esse espírito de adoção que nós devemos olhar e imaginar na nossa presença como Deus olha para nós, como se nós olhando, olha, papai, por favor, me ajuda, pai, a combater esses ataques. Papai, me ajuda, eu creio que o Senhor tem poder para me abençoar com essa cura dessa ansiedade. Então, creia que nós conseguimos essa convicção da paternidade de Deus quando nós começamos a ser guiados pelo Espírito, como propriamente diz essa palavra. Então, permita-se ser guiado pelo Espírito Santo para que você seja curado. Entenda que existem hoje muitas maneiras de você aprender a respeito do Evangelho. Talvez se você tenha pouco contato com Deus, com a Bíblia, hoje com a inteligência artificial nós temos muitas ferramentas, basta você colocar em qualquer buscador hoje e dizer, olha assim, olha, eu estou com medo
do futuro, quais palavras da Bíblia podem me ajudar a respeito disso. Ele vai listar muitas palavras que você pode começar a estudar, ler em cima, ler e reler, para que isso comece a criar um hábito de você proferir essas palavras de verdade nas suas orações, para que você comece a crer a respeito disso, para que você seja curado. Você pode colocar muitos exemplos de pesquisa. Você pode colocar: hoje eu estou cansado, o que a Bíblia pode me mostrar sobre cansaço para que eu possa superar isso? Hoje a inteligência artificial pode ajudar muito, né? É lógico que nós precisamos orar e pedir um direcionamento de Deus através do Espírito Santo, mas, digamos assim, você não está sozinho. Hoje em dia é muito mais prático você pedir ajuda, você pode pesquisar, você pode ler sozinho. Obviamente, você precisa de pessoas que estejam alinhadas contigo, então não abandone uma igreja, ou se você não frequenta, comece a buscar talvez pessoas que possam te explicar a respeito do reino de Deus, para que você comece a aprender sobre essas palavras que vão te aproximar de Deus e dessa paternidade. Quando você começa a crer no que você está lendo, no que Deus tem através da sua palavra, através de Cristo, que Ele fez por nós, você começa a ter essa convicção de que isso é verdade na tua vida, você começa a ter poder para blindar a sua mente sobre esses ataques. E, eventualmente, com o tempo, essa ansiedade vai embora. O inimigo não vai ter poder mais quando você começa a proferir essas verdades, contra-atacando, como a gente viu, através da palavra. Isso, você começa a gerar algo dentro de vocês espiritual, de maneira espiritual, e isso vai te ajudar. Então, creia que é possível. E em nome de Jesus nós vamos se ajudar e aprender a respeito dessa cura de ansiedade com o tempo. Beleza, pessoal? Então vamos finalizar aí com uma oração. Creia que Deus tem poder para te curar a respeito de ansiedade. Comece a ler, comece a proferir essas palavras, que vai ser possível curar isso em nome de Jesus. Senhor Jesus, entrego minha vida em Tuas mãos. Que o Espírito Santo possa nos tocar nesse tempo. Tocar toda e qualquer pessoa que abrir essa mensagem e chegar até aqui, para que ela possa crer que não é por acaso. Que o Espírito Santo possa conceder sabedoria para essa pessoa através da palavra, para que ela possa eternizar o que o Senhor tem preparado para ela através da palavra de Deus, para que ela comece a proferir isso contra esses ataques do mal. A nossa mente é muito vulnerável em determinados momentos das nossas vidas, e nós queremos contra-atacar, Senhor, com a Tua palavra, para que nós possamos ser libertos desses ataques espirituais. Nós cremos que o Senhor é poderoso, que o que o Senhor fez na cruz foi pela nossa salvação, foi pela purificação da nossa vida, do nosso espiritual. E nós queremos estar cada dia mais perto de Ti, Senhor. Nos ensina a combatermos esses ataques, e que cada dia mais o Senhor possa revelar a Sua presença e o Espírito Santo a todos nós. Que possamos crer, Senhor, em tudo isso, que o Senhor é poderoso para nos abençoar, nos livrar do mal e nos proteger em nome de Jesus. Amém. Então fique tranquilo, é um processo, essa cura espiritual a respeito da ansiedade, mas em nome de Jesus você vai vencer. Apenas creia, profetize palavras de verdade em cima desses ataques na sua mente, que vai dar tudo certo. É um processo, pode ser que seja mais rápido para você, pode ser que seja um processo longo, mas é necessário passar por alguns desertos. Então, agarre-se à palavra de Deus e, mais uma vez eu repito, profira essas palavras em cima desses ataques, que vai dar certo em nome de Jesus. Amém.